Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Então tá, né? Começando mais um Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast, esse projeto que foi idealizado pela Carolina Balmer e Paulo Vaini, dois queridos, duas pessoas que eu gosto muito, né? Eles que idealizaram para a gente produzir esse canal de coletivo aí de podcast. Então nos sigam lá no YouTube, no Spotify, o Adjuntos Podcast que está com cada vez mais pessoas ouvindo, né? Ele tem a produção geral e os trabalhos técnicos da mesa de som e de áudio e as fotos também, os cards, que são produzidos pela Carol Bauman e pelo Paulo Vai. Além do Telas Latinas, a gente tem aqui no Adjuntos Podcast o programa Fio da Sina, que é apresentado pelos músicos, pelo Santiago Neto. Também o Rua da Margem, que é apresentado pelo jornalista Paulo César Teixeira. Tudo isso compondo esse mundo que a gente quer, que é o mundo coletivo, fazendo esse podcast coletivo. Então nós vamos agora para o nosso 18º Telas Latinas, e eu tenho o prazer hoje de entrevistar uma pessoa que eu admiro muito. É um mestre do cinema brasileiro, uma das referências do cinema brasileiro, latino-americano, que é o Rosenberg Cariri. Aliás, o Rosenberg Cariri, eu vou chamar assim, eu vou começar dizendo que eu vou entrevistar o Antônio Rosenberg de Moura, publicamente conhecido como Rosenberg Cariri, que nasceu lá em Farias de Brito, e ele é um cineasta, um roteirista, um documentarista, um produtor, um poeta, um escritor cearense, mas acima de tudo, o Cariri é uma referência para todas e todos nós que trabalhamos com cinema. Muito bem-vindo ao Telas Latinas, Rosenberg Cariri. Ô, Cassol, imensa alegria reencontrá-lo, né? E saber que você está produzindo tantas coisas bonitas aí no sul do país, mas sempre preocupado em integrar todas as regiões e as etnias e gêneros dessa imensa nação, né, pela qual nós lutamos muito para diminuir as suas desigualdades e os seus contrastes. Uma alegria minha. Alegria minha. Bom, para o nosso público aí entender com um pouquinho do que eu estou falando, o Rosenberg é esse multiartista que eu falei, mas aqui no Telas Latinas a gente concentra mais na questão do cinema, né? Mas se vocês derem aí, buscarem na internet o nome Rosenberg Cariri, vocês vão saber, por exemplo, das produções literárias do Cariri, que eu vou citar no final do podcast, mas aqui eu vou me concentrar mais no cinema. Alguns dos filmes que o Rosenberg dirigiu, produções audiovisuais que o Rosenberg dirigiu, são Os Escravos de Jó, Notícias do Fim do Mundo, Os Pobres Diabos, Patativa do Assaré, Ave Poesia. Aliás, depois eu quero falar um pouco sobre Patativa do Assaré. Acho que ninguém conseguiu transmitir tão bem a obra do Patativa do Assaré como Rosenberg. Rosenberg fez Lua Cambará, Nas Escadarias do Palácio. Ele fez Juazeiro, Nova Jerusalém. E ele fez Por Isso que Dadá, que para mim é uma obra-prima. Já tive a oportunidade de dizer isso para ele em Santa Maria e a cidade de Natal. Aliás, onde eu estou gravando nesse momento podcast, aonde Rosenberg foi homenageado em 2010 no Santa Maria Beat Cinema, recebendo o troféu Vento Norte. Ele fez também a saga do Guerreiro Alumioso. Enfim, Rosenberg, o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Rosenberg, todos esses filmes que tu fizeste, eu sou encantado pelo Patativa do Assaré, mas a pergunta que eu começo sempre com as cineastas, com os cineastas, com as convidadas, com os convidados é a seguinte: aonde nasceu tua paixão pelo cinema, Rosenberg? Olha, eu acho que foi mesmo na infância, né? Eu nasci na cidade de Farias Brito, que é uma pequena cidade do interior do Ceará, no sul do Ceará, na região do Cariri cearense, né? E eu tinha por volta de 5 anos quando eu vi um filme pela primeira vez, que eram os frades capuchinhos projetando na parede de uma igreja, né? Aquilo me encantou, assim, muito, né? E logo depois tinha um cinemeiro, que era aquele pessoal
um cinema ambulante, né? Um pequeno projetor e tal, que passava pela cidade, projetando filmes, né? O nome dele chamava-se Inácio, e ele, para mim, foi muito especial, porque de tão pobre, o Inácio jamais teve um filme completo, né? O Inácio juntava pedaços de filmes, né? Então, e ele mesmo ia narrando, com a dificuldade imensa de ligar um elefante na savana africana com um movimento de uma cidade norte-americana, ou um filme de capa-espada que de repente tinha que ligar com um samurai do Japão e tal. Mas o certo é que ele inventava essas histórias mais malucas, mais extraordinárias, né? E a gente ficava fascinado com aquilo, né? Era tão inventivo o Inácio que certa vez a lâmpada do projetor queimou, né? E ele estava projetando um filme bíblico, filme que contava a história do começo do mundo, sei lá. E de repente, quando ficou tudo escuro, ele não perdeu o fio da meada e disse: agora nós estamos vendo as 3 noites de escuridão. Eu gosto muito disso, Cassol, porque, na verdade, isso é uma metáfora do cinema, né? Porque o que é o cinema se não você pegar essa escuridão e depois tentar pintar com luz, né? O pico a luz e tal. E o que é a nossa vida, se não também essa forma de tentar dar sentido a uma narrativa, né? Que é tantas vezes tão diversa e adversa, vamos dizer assim, muitas vezes, né? Eu acho que por conta do Inácio eu nunca soube terminar um filme completo, sabe? Mas foi isso. E depois, Cassol, teve um momento assim muito importante para minha vida, foi quando eu, já com 10 anos de idade, fui morar no Crato. O Crato tinha, na época, 6 cinemas, né? Alguns cinemas muito bons, e tinha também um cineclube, onde a gente via obras assim importantes do cinema europeu e tal. Então, naquele momento, né? Só para te dar uma ideia, eu vi Vida Seca, eu vi Deus e o Diabo, Vida Mineirinho, Vivo ou Morto, O Dragão da Maldade e tantas outras coisas, quando o cinema brasileiro chegava, inclusive a essas cidades do interior, né? E tudo isso teve sobre mim e sobre muitos da minha geração um fascínio extraordinário, né? E eu fiquei com essa coisa de um dia querer também fazer um filme e narrar as histórias que eu ouvia dentro da... A região que eu morei, ali no Crato, fica muito próximo a Juazeiro do Norte, né? Juazeiro do Norte, você sabe que é uma cidade que nasceu a partir de um fenômeno religioso messiânico de Padre Cícero, né? E os pobres do Nordeste inteiro se encaminharam para o Juazeiro do Norte e ali praticamente dão início ao novo processo civilizatório do encontro de todas essas culturas sertânicas, né? Lá nós temos muita influência ibérica, temos muita influência do norte da África, magrebina, mediterrânea, afro-brasileira, indígena, né? E tudo isso se misturou naquele mundo muito rico de culturas populares, de narrativa, de história, de lendas, de arquétipos, né? Eu diria um processo, um ensaio de um processo civilizatório, porque nessa cultura você tem uma cosmogonia, você tem seus próprios santos, seus próprios demônios, seus heróis, né? Seus grandes artistas, como Patativa do Assaré, que agora mesmo foi considerado pelo Senado como um herói nacional, né? Ele entrou no panteão dos heróis nacionais. Isso, eu fiquei muito comovido, porque é uma forma de reconhecer os milhares de poetas anônimos, né? Que tem esse país, né? E que lutaram por uma vida mais digna, e que lutaram por liberdade, né? Assim como Patativa lutou muito pela reforma agrária, lutou muito contra a ditadura, pela redemocratização do país, né? E por um mundo mais justo, mas, né? Fez da poesia dele esse campo, ao mesmo tempo de beleza, mas também de luta. Bom, o nosso público aí está vendo como o Rosenberg é essa pessoa encantadora pelo conhecimento que ele tem, mas pela forma com que ele
fala, né? Não à toa, o Rosenberg foi presidente do Congresso Brasileiro de Cinema, depois a gente vai conversar um pouco mais também sobre política audiovisual. Mas o Rosenberg tem uma forma que é... Eu convivi com o Rosenberg uma época eu estava à frente do Conselho Nacional de Cineclubes, quando estava na direção do Conselho, Rosenberg no Congresso Brasileiro de Cinema, e eu vi as formas desse homem gigante, e quando eu digo gigante é de todas as formas, é porque ele é um homem muito alto, mas que tem uma potência no seu falar, que ao mesmo tempo que ele é cheio de afeto ao falar, ele tem um rigor. Quando o Rosenberg fala, todo mundo escuta. O Rosenberg é responsável nos momentos mais delicados do cinema brasileiro por produzir as cartas mais rigorosas que o cinema brasileiro produziu, foi o Rosenberg que escreveu. Então é com esse sujeito, com esse cidadão que eu estou falando aqui no Telas Latino. Mas eu queria, então, aproveitar esse gancho para falar o seguinte: como é que tu consegue fazer o Patativa do Assaré? Eu sou apaixonado por esse filme, Rosenberg. Eu já te falei isso pessoalmente aqui em Santa Maria, quando você esteve aqui. Já te falei em outros encontros. Como é que tu conseguiu, como é que foi o processo de fazer o Patativa em 2009? Lançado em 2009, né? Olha, pessoal, eu tive uma felicidade em minha vida, né? Que foi a minha infância e o começo da minha adolescência. Eu vivi lá no Cariri cearense e convivi com grandes mestres da cultura popular, né? Eu adorava ir para a Romaria para ficar escutando aqueles beatos, para os cantadores, né? Cheguei a produzir, inclusive, discos, LPs desses artistas, cantadores de rua, cantadores populares. Existiam sobre mim um fascínio muito grande, porque era como se eles fossem depositários de toda uma lírica, de toda uma musicalidade, né? De todo um cancioneiro, vamos dizer, herdado de tantos povos e de milênios mesmo, né? Porque eram coisas muito antigas, né? E eu tive a felicidade e assim de conhecer o Patativa do Assaré, que frequentava o bar do meu avô, o Batupi, frequentava a bodega do meu pai, e muitas vezes meu pai levava Patativa para ir almoçar lá em casa, e nós conversávamos muito, né? Eu adorava ouvir Patativa do Assaré recitando na rádio. Estava me lembrando agora daquela entrevista que eu fiz contigo ali no final dos anos 2000, lá em Atibaia, para fazer o documentário Cariri do Mundo, que aí foi um documentário que a gente fez para te homenagear em Santa Maria em 2010. E nesse documentário que a gente lembra que a gente passou na Praça Saldanha Marinho, aquele documentário para te homenagear, eu termino o documentário com a cena final do Curisco e Dadá, que para mim é um filme que me marcou muito, porque eu descubro o Curisco e Dadá, que é um filme de 1996, lançado em 1996, e eu descubro pelo movimento cineclubista. No cineclube que eu frequentava aqui em Santa Maria, exibe o Curisco e Dadá, e aí eu me apaixono por esse filme, né? Porque eu acho que ali, Rosenberg, tu conta a história do Curisco e Dadá, mas para mim o teu filme é um filme revolucionário acima de tudo, tá? É um filme que não precisa semiótica, não precisa... ali tu coloca uma pequena revolução, né? E aí eu quero saber o seguinte: se quiser falar pelo Curisco e Dadá, mas se quiser falar pela tua filmografia, mas eu queria saber o seguinte: tu sempre te posicionou como uma pessoa, um cara de esquerda, um posicionamento ideológico de esquerda, um posicionamento ideológico inclusive, nessa questão de transformação do mundo, nessa questão dessa utopia que tu tens de fazer um mundo igualitário, um mundo transformador. Qual é a função do cinema nisso? O Curisco e Dadá é um pouco disso? Veja bem, Cassol, eu tenho uma formação cultural, vamos dizer, intelectual, que eu passei por seminários, né? Passei por 2 seminários e tive uma formação clássica, mas já ali no começo da década no final da década de 60, começo da década de 70, eu comecei a ler muito os formadores do Brasil, os intérpretes do Brasil, né? Ou seja, pessoas com Darcy Ribeiro, com seu otimismo exagerado, com a sua utopia, né? Que via no processo civilizatório brasileiro a criação de uma civilização nova, né? E do Celso Furtado, de tantos outros, né? Que aquele foi um período que gerou um pensamento social muito rico, né? E tal, né? Então, é claro, e quando veio a ditadura e tudo mais, eu ainda muito jovem, muito estudante, fazendo filosofia,
a gente se ligou de forma ainda clandestina também a grupos de esquerda, né? E essa coisa da utopia sempre teve à frente, né? Você tinha que acreditar que era possível, né? Você tinha que... Então, era esperar a redemocratização do país, que um novo momento histórico despertasse a nação, né? E que a partir dali se construiria realmente uma coisa nova. Acontece que o Brasil é um país escravagista, que o Brasil é um país brutal, que o Brasil é um país preconceituoso, não só no Rio Grande do Sul, no Nordeste, em São Paulo, no Centro-Oeste, na Amazônia, em todo canto. Você tem essas forças conservadoras que impedem esse país de avançar, de ser realmente o grande país que se destina a ser. Né? É claro que tanto a minha luta estudantil como a minha luta política, nesse sentido mais amplo, como o meu cinema, passou a refletir ao mesmo tempo a minha angústia, né, do momento que eu vivia no país, né, como a esperança de que as coisas pudessem realmente mudar. O meu primeiro filme de longa-metragem é o Caldeirão, retrato de uma comunidade camponesa organizada por um beato, um homem religioso negro, né? Que funda ali uma sociedade em moldes comunistas, em moldes socialistas, onde cada um produzia conforme a sua capacidade e recebia conforme a sua necessidade, né? Se o cara era pai de família, tinha 5 filhos, recebia para ele, para a mulher, para os 5 filhos. Se ele era solteiro, recebia só para si. Né? E essa comunidade foi destruída de uma forma muito perversa, né? E foi bombardeada com aviões, e foi um crime terrível que o Estado cometeu. Né? E essa história era um pouco encoberta, era uma espécie de vergonha dentro do Ceará. E nesse momento de luta pela redemocratização do país, foi muito importante nós termos feito esse filme, porque nós demos vozes, né, a essas vozes que estavam silenciadas, que estavam caladas, que estavam... Né? E esse filme, na época, como era o nome, meu Deus, que a igreja... as comunidades de base da igreja, né? Os grupos eclesiais de base, né? Que era muito forte. Exato. Aí mandaram fazer várias cópias do filme em 16mm, né? E esse filme percorria os movimentos camponeses, né, as tomadas de terra, aquelas coisas todas e tal. Isso, para mim, foi muito importante, porque o filme cumpriu, vamos dizer assim, o seu mandato social, né? Ele teve essa função. E uma outra coisa também é que é um filme tão pobre na época que foi feito, que era impossível fazê-lo, né? Porque nós éramos jovens, né? Ganhávamos muito pouco, eu acho que eu ganhava 2 salários mínimos naquela época, já com filhos e tal. Como é que eu poderia fazer um filme, película de longa-metragem, né? Ou seja, então esse filme foi feito de uma forma muito curiosa, porque ele foi se fazendo aos poucos. Primeiro nós tivemos acesso a uma espécie de comunidade fechada que era dos sobreviventes do Caldeirão, né? Eles confiaram na gente. A partir daí nos levaram a outras pessoas, a outras informações. E nós fomos usando tudo quanto nós encontrávamos, né? Ou seja, negativos vencidos, já que a TV, na época, já estava trabalhando com vídeo, né? E nós descobrimos que tinha uma loja aqui que tinha várias rolas vencidas. Fomos lá, compramos isso, por isso algumas imagens do filme são completamente marrom. Depois nós descobrimos que podíamos usar o negativo de som, né? Também em preto e branco, e usamos também, né? E usamos, e depois descobrimos que na Boca do Lixo, em São Paulo, onde fazia aquele cinema popular, né? Se vendia sobras de filme, tá? 50 pés, 100 pés, não sei quantos pés e tal. E a gente comprava aquelas latas grandes com pequenos pedaços de filme. E muitas vezes a duração do plano é o tamanho dessa sobra.
de filme, né? Mas muito curioso, porque nós também nessa época nós líamos muito o cinema soviético de vanguarda, Kuleshov, Pudovkin, não sei o que e tal, né? Vimos o Homem à Câmara e tal. E aquilo tudo mexia muito com nossa imaginação e pouco a pouco a gente não podia resolver uma coisa. Por exemplo, nós queríamos fazer a guerra e o massacre, não podíamos, não tínhamos dinheiro para comprar fardas, figurantes, para tudo, né? Então nós pedimos a um artista popular muito importante chamado Dona Cessa do Barro Cru que reproduzisse o cotidiano e as lutas no barro. Tá? Isso foi acrescentando camadas no filme, né? Depois chegou o Reisado, né? Chegaram as bandas de pífanos e as xilogravuras tal, e tudo isso foram criando camadas de significados dentro do filme. É como se o povo estivesse junto com a gente nessa construção. Né? Então é um filme que eu gosto muito por isso, porque até hoje o Pérez, por exemplo, ele gosta muito desse filme, né? E agora está me ajudando como é que se diz, a restaurar. Foi já telecinado em 4K pelo Museu da Imagem e do Som do Ceará, que tem scan em 4K muito bom, né? O Pérez está fazendo retoque por retoque, frame a frame, né? E tal. Já restauramos o som também, assim ficou com ótima qualidade. E talvez agora no Cine Ceará eu vá pela primeira vez ver esse filme na tela grande. Olha só, que vai ser uma emoção, viu? Nossa, vai ser muito. Pô, quem dera pudesse estar nessa sessão aí, hein, Rosenberg? Poxa vida. Rosenberg, só pra gente ir um pouquinho também. Desculpe, diga. Não, eu terminei não falando de Por Isso que Dá, né? Tá. A gente. Só que até porque é um filme que nos marca a todas e todos nós, né? Na tua filmografia é um filme importantíssimo. Sim. Olha, aquele foi um momento muito importante, Cassol, porque foi um momento da retomada do cinema brasileiro, né? Eu tinha feito o filme A Saga do Guerreiro Alumioso em 1973. Eu acho que naquele período foram feitos 4 filmes no Brasil inteiro. Um foi esse que nós fizemos em 16mm, longa-metragem de ficção com muita dificuldade. E pela primeira vez eu ganhei um edital público nacional e tive algum dinheiro para produzir um filme. Aí esse filme foi rodado em 35mm, com câmeras boas, com as lentes razoáveis, com captação de som bacana, Nagra, com os atores assim novos que estavam iniciando, mas que se revelaram grandes atores, né? Aquilo é um marco na carreira deles, do Chico Dias e da Lira Paz, né? O filme. Sim, eles começam ali, né? Começam ali. E o filme, mesmo assim, foi um filme feito em 12 cidades, foi rodado em Pernambuco, em Exu, na cidade do Luiz Gonzaga, em várias cidades do Ceará, inclusive no litoral. E eu tive que parar 2 vezes esse filme, né? Tive, inclusive, que recorrer a empréstimos bancários. Né? Mas eu te digo porque a minha insistência em terminar esse filme. Eu sabia que naquele momento era fundamental para no Nordeste ter um filme, tá entendendo? É tanto assim que teve o Por Isso que Dá e teve um filme do Pernambuco, né? E teve um outro filme na Bahia também. E esses filmes praticamente marcam as regiões brasileiras, ou seja, a periferia, vamos dizer assim, no cenário nacional, né? É um filme que também participa de muitos festivais internacionais, inclusive festivais de primeira linha, como Toronto, né? E tantos outros. Ganha muitos prêmios nacionais, internacionais, em Gramado, em Brasília e tudo mais. E, de alguma forma, o filme contribui para desfazer um discurso que era aquele que, fora Rio-São Paulo, não se podia produzir cinema, né? A gente só pode, é um cinema com uma pegada forte, né? E tal. Isso foi muito, muito, muito importante. Eu acho que essa luta continuada, que vem da década de 80 e chegou até a década de
no século XXI, ali no começo do século XXI, quando a gente participa no CBC, de ABD, de cineclube, de tudo, né? Sempre foi essa luta pela descentralização, né? Hoje há uma realidade, rapaz, que me enche de alegria, né? Porque eu dizia assim, às vezes, por exemplo, quando nós criamos uma associação chamada Associação Brasileira, não, Associação de Produtores de Cineastas do Norte e Nordeste, você lembra, né? A PC, claro. E o Gilberto chamava APC Neném. Me lembro. Da pronúncia do nordestino, né? Mas ali, cara, foi assim super importante, porque nós conseguimos que editais da Petrobras, que editais do BNDES, que outros editais tivessem participação no júri, ou seja, nas comissões, comissão que julgava, né? Ou seja, de gente de outras regiões. E a coisa começou a mudar, cara, para o Nordeste. E depois nós colocamos o Norte, porque tinha quase nenhum cinema do Norte. E a gente disse, não, o Rio Grande do Sul já fazia cinema, Minas Gerais já fazia cinema, a Bahia já fazia cinema, o Nordeste começou a fazer cinema e o Norte não fazia cinema, né? E a gente tá faltando um pedaço do Brasil, Não sabíamos direito se era a cabeça, se era o coração, se eram as mãos, mas a gente sabia que faltava o Norte, né? E hoje o Norte produz filmes bons, premiados, né, com grande visibilidade. O Nordeste hoje está, de alguma forma, né, eu te falo isso com tranquilidade, né, uma forma de esnobar, coisa, não se trata disso, mas acho que hoje o Nordeste faz um cinema esteticamente ousado, aguerrido, presente em Berlim, presente em Cannes, né? Concordo plenamente, representando o Brasil de uma forma cabal, assim, com certeza. Isso é muito importante, rapaz, porque é um cinema que está dando certo, já se fala de uma nova onda de cinema no Nordeste, né? Essa nova geração que já está com 35, 40, mas de certa forma chega na maturidade, né? Chega na maturidade estética, no rigor estético, né? Na sua capacidade plena de contar histórias, de pensar o país, né? Isso é muito legal, cara. Está surgindo um cinema aí muito bacana, muito legal. Muito bacana. E o Curitiba nasceu nessa encruzilhada aí, nesse momento de transe, né, e tal. E é um filme que realmente, eu penso o Nordeste, né? Eu penso a questão da violência, a questão dos latifúndios, a questão da violência, né? E o filme é político nesse sentido, né? Não trata diretamente dos temas, né? Mas há ali uma força que remete a, né? Mas ao mesmo tempo é um filme intimista, né? No sentido de que o Corisco é uma trajetória de um homem, plenitude com a sua violência e tal, que violenta uma mulher muito jovem, né? Que é a Dadá, e depois essa mulher vai ganhando uma força tamanha que o cangaço termina pelas mãos dessa mulher, lutando contra a volante Zé Rufino, né? Então é um filme cheio. E é um filme contado sob o ponto de vista de uma mulher também. Eu acho isso bacana. Foi um filme que me deu muitas alegrias. Eu viajei muito com aquele filme. Visitei mais de 15 países, fui para a Índia, Estados Unidos, Canadá, outros. E foi bacana, cara, porque a minha geração, que vinha de tantas dificuldades, começou a acreditar que era possível, né? É possível, tal, olha aí, vamos. E mostrando não que foi possível, sabendo, se Cassol, que esse avanço você conhece muito bem, porque você também é um homem das lutas políticas pelo cinema, né? Sabe que esse avanço se dá palmo a palmo, né? Trincheira por trincheira, e muitas vezes com recuo, né? Para se avançar novamente, exatamente. É isso. Querido, eu tinha várias outras perguntas aqui, mas vamos encaminhando. Eu queria falar um pouco também sobre a tua obra. Vou dizer que em 2008, em parceria com Firmino Holanda, tu lançou o livro Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, Anotações para a História, que aliás é uma reflexão que tu fez agora há pouco sobre toda a trajetória da tua própria filmografia.
Tu organizou em 2011 o Congresso Brasileiro de Cinema, né? O livro que são Reflexões e Anotações para a História, são 2 volumes. Enfim, tu participa de várias antologias poéticas do Brasil, do exterior. Tu participa, como eu já tinha falado na abertura aqui, tu foste presidente da Associação Brasileira de Cinema, da ABD. Falei que tu sempre foi um cara muito político, né? Tu é um dos fundadores e primeiro presidente dessa associação que tu acabou de falar, dos produtores e cineastas do Norte e Nordeste. Essa questão que tu fala do Norte é fundamental. Tu foste conselheiro da Secretaria do Audiovisual, do MIG. Foi eleito presidente do Congresso Brasileiro de Cinema, do CBC, ali no biênio 2009-2010. Aliás, é um momento que tu e eu, ali, a gente se aproxima muito, né? Foste delegado brasileiro do audiovisual em vários encontros na Europa e na América Latina. E aí, me serve te fazendo a seguinte pergunta. Qual é o teu sonho, Rosenberg? Qual é a tua utopia para o cinema brasileiro, para o audiovisual brasileiro? Olha, rapaz, a minha utopia é que cada estado brasileiro, tá, tivesse uma agência de desenvolvimento do cinema. Isso articulado com o governo federal e com todas as verbas distribuídas de forma justa, federativa, né? E tal. E que cada agência dessa pudesse ela mesma assinar convênios internacionais, de difusão, de promoção, de coproduções e tudo mais, né? Se nós tivéssemos a Ceará Filme, a Rio Grande do Sul Filme, a Bahia Filmes, que já está caminhando, né? São Paulo Filme já tem, parece ter, e fez um bom trabalho, a Rio Filmes, todos os estados seriam 20 e poucas agências, né? Ou seja, isso com dinheiro do Estado, que entraria, com mais o dinheiro federal, com mais as possibilidades de recursos de coproduções internacionais, nós teríamos realmente o país inteiro falando, né? De forma muito criativa, e poderíamos até mesmo, eu acho, acredito, conquistarmos circulação internacional, né? Eu acho que os BRICS, tá entendendo? Se fosse feito um grande acordo, tá entendendo? Entre Rússia, África do Sul, Índia, China, Brasil e todos os outros BRICS, imagina que mercado era esse, cara? E se todos esses países começassem a produzir de uma forma mais intensa, né? Seria uma revolução, que eu diria, não só brasileira, mas seria uma revolução no audiovisual mundial, porque também estavam mudando os signos, estavam mudando a forma de compreender e de ver o mundo, né? Isso, né? E você falou rapidamente de Firmino Holanda. Firmino Holanda é um grande historiador, né? É um grande roteirista, realmente fazer um cinema que avançou, né? O cinema da gente, na verdade, Cassol, eu acho para essas novas gerações, não que não tem importância, tem sim, né, que nós fizemos, tem importância sim, mas é como uma espécie de veredas que nós abrimos, né, para que as avenidas mais largas pudessem, a partir daí, serem construídas, né? Eu acho que hoje, de alguma forma, mesmo com toda lama, com toda pandemia que houve, o inominável que passou aí, um fascismo, né, que quase destruía esse país, né? Mesmo com tudo isso, esse cinema hoje tem um brilho próprio, sabe? E as gerações novas estão chegando e é muito bom ver isso, né? Que o país está dando certo nesse sentido, né? Que culturalmente nós estamos avançando. Muito obrigado, Cariri. A gente encerra muito bem contigo aí, com essas palavras lindas. Eu sempre digo, Cariri fala coisas muito fortes e ao mesmo tempo muito doces, porque ele é essa pessoa que tem a capacidade de escrever textos maravilhosos, afetuosos, mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade de articulação. Me lembro que em vários momentos dos encontros do cinema brasileiro, quando a gente estava com algum problema, algum debate, alguma discussão mais exacerbada entre as instituições, alguém dizia assim, chama o Cariri chegava, calma, ia conversando e fazia com que tudo desse certo. Então, Cariri, querido, muito obrigado pela tua participação no Telas Latinas, te agradeço o teu tempo, a tua atenção, eu sou teu fã, e acima de tudo nós somos 2 camaradas que acreditamos nessa utopia do cinema brasileiro, da arte brasileira, de uma arte latino-americana também, mas enfim, a gente acredita muito
nesse nosso cinema. Muito obrigado, Cariri. Eu é que agradeço, camarada Cassol. Espero que em breve possamos nos encontrar, né? Ou aí eu tenho muita vontade de visitar as missões, né? Ou aqui na beira-mar, tá bom? Um grande abraço. Grande abraço. Grande abraço. Salve, amigo. Salve. Salve. Abração. Obrigado, Cariri. Adjuntos, a gente pode mais.